Olá, você está vendo o canal do Fundo ao Foco. Aqui eu compartilho experiências sobre meus 15 anos de erros com o dinheiro, agora transformados em conhecimento. A vida me avisou várias vezes e eu não quis ouvir. Você já percebeu que algumas situações parecem se repetir na nossa vida? Mudam as pessoas, mudam os lugares, mudam as oportunidades, mas os problemas continuam aparecendo. Durante muito tempo eu achava que era azar, achava que a culpa era dos outros, achava que as pessoas me prejudicavam. Mas com o tempo percebi algo doloroso. A vida estava tentando me ensinar lições que eu insistia em não aprender. Os mesmos erros apareciam de formas diferentes. As mesmas consequências voltavam. Os mesmos prejuízos aconteciam. E eu continuava sem entender. Até que um dia percebi que o problema não era o mundo. O problema eram alguns princípios que eu estava quebrando. E toda vez que quebramos princípios, pagamos um preço. Um dos princípios que mais quebrei e que mais prejudicou a minha vida foi a mentira. Talvez seja difícil admitir isso, mas durante muitos anos eu fui uma pessoa mentirosa. E não estou falando apenas de grandes mentiras, eu estou falando das pequenas também. Mentiras para evitar problemas, mentiras para ganhar tempo, mentiras para parecer melhor do que eu realmente era, mentiras para fugir das consequências. Eu acreditava que aquilo era normal, afinal, quantas vezes ouvimos alguém dizer: "Foi só uma mentirinha, todo mundo faz isso, não tem nada demais", mas eu estava completamente errado. A mentira nunca vem sozinha. Ela sempre precisa de outra mentira para sustentá-la. E depois mais outra, e depois mais outra. Até que chega um momento em que você já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Eu mentia tanto que em alguns momentos eu mesmo acreditava nas minhas próprias mentiras. Eu achava que estava comprando paz, mas estava apenas adiando problemas maiores. Porque toda mentira tem prazo de validade. Mais cedo ou mais tarde a verdade aparece. E quando ela aparece, leva junto algo precioso. A confiança. As pessoas deixam de acreditar em você. As pessoas passam a duvidar até quando você fala a verdade. Isso dói. Dói perceber que decepcionou pessoas que te amavam. Dói perceber que decepcionou pessoas que te amavam. Dói perceber que perdeu credibilidade. Eu precisei passar por processos muito dolorosos para entender isso. Hoje eu acredito que um abismo chama outro abismo. Você começa em uma pequena mentira, depois está escondendo coisas maiores. Depois está vivendo uma vida que não existe. E quando percebe, está preso às consequências das próprias escolhas. Não é exagero. Muitas pessoas perderam casamentos, perderam amizades, perderam negócios. E algumas perderam até a liberdade. Tudo começou com algo que parecia pequeno, mas a mentira nunca fica pequena. Outro erro que se repetia na minha vida eram as sociedades erradas. Eu acreditava que aquela pessoa seria a minha grande oportunidade. Acreditava que finalmente iria dar certo. E não aconteceu apenas uma vez, foram várias, porque eu estava buscando atalhos. Eu queria acelerar processos, queria chegar mais rápido, mas a pressa tem um preço, e muitas vezes esse preço é alto. Eu também demorei para aprender a dizer não. Achava que precisava agradar todo mundo, achava que precisava ser legal o tempo inteiro. Mas quando você não sabe dizer não, as pessoas começam a ultrapassar limites. E quando você tenta agradar todo mundo, acaba desagradando a si mesmo. Uma das coisas que mais me prejudicou foi querer ser aceito, querer que todos gostassem de mim. Só que existe um problema nisso. Quando você vive para agradar aos outros, deixa de viver aquilo que realmente precisa fazer. E muitas vezes as pessoas que você tentou agradar nem estarão presentes quando você precisar delas. Outro princípio que ignorei durante muito tempo foi a sabedoria. Eu confundia inteligência com sabedoria. Mas existe uma frase que marcou muito minha vida. O inteligente sabe como sair do buraco. O sábio não cai nele. Durante muito tempo eu fui inteligente para resolver problemas, mas não fui sábio para evitá-los. E isso me custou caro. Perdi dinheiro, perdi oportunidades, perdi relacionamentos, perdi paz. E talvez a perda mais dolorosa tenha sido justamente a paz. Porque dinheiro pode voltar, bens podem ser recuperados, mas existem períodos da vida que não voltam mais. Hoje eu entendo que muitas vezes precisei perder para aprender a dar valor. Só dei valor depois que perdi. Perdi oportunidades, perdi relacionamentos, perdi bens materiais e principalmente perdi paz. Muitas dessas perdas aconteceram por causa da minha própria imaturidade, por causa do orgulho, por causa da ambição sem sabedoria, mas apesar de tudo isso, existe algo que aprendi. Deus pode transformar até os nossos erros em aprendizado. As cicatrizes que antes me envergonhavam hoje se transformaram em lições. E talvez a pergunta mais importante não seja
por que isso aconteceu comigo. Talvez a pergunta seja: o que a vida estava tentando me ensinar que eu não queria aprender? Se você está passando por dificuldades hoje, reflita. Existe alguma lição que está sendo repetida? Existe alguma lição que você está quebrando? Existe alguma área da sua vida onde o orgulho está impedindo você de mudar? Porque a vida repete a lição até que a gente aprenda. E quando finalmente aprendemos, aquilo que antes era dor se transforma em sabedoria. Hoje eu prefiro enfrentar uma verdade difícil do que sustentar uma mentira confortável. Prefiro caminhar mais devagar com sabedoria do que correr na direção errada. Que Deus abençoe sua vida. E lembre-se, a vida pode até avisar várias vezes, mas a decisão de aprender sempre será nossa. Do fundo ao foco.